Olá, esse é mais um vídeo da série Criptografia do Zero aqui do canal Baixa Impedância. Hoje nós vamos falar sobre cifras de fluxo modernas e entender como a criptografia evoluiu para resolver limitações fundamentais dos modelos mais antigos. Nós vamos ver por que apenas gerar um fluxo pseudo-aleatório não é suficiente, quais problemas surgem na prática e quais mecanismos foram introduzidos para garantir a segurança real. Ao final desse vídeo, você vai entender como funciona a estrutura moderna de uma cifra de fluxo e vai conhecer o SHA-20, um algoritmo de cifra de fluxo considerado seguro dentro dos padrões modernos de criptografia. Depois de estudarmos as cifras de fluxo antigas e entendermos onde elas falharam, a pergunta natural é: como as cifras modernas resolveram esses problemas? As falhas do passado deixaram uma lição clara. Não basta que um algoritmo funcione, ele precisa ser projetado para resistir a ataques conhecidos desde o início. Surge então um novo paradigma. As cifras modernas não são avaliadas apenas pela ausência de ataques, mas sim dentro de um modelo teórico bem definido. E é aí que entra o modelo computacional. A segurança passa a ser analisada exclusivamente com base na existência ou não de algoritmos eficientes capazes de quebrar o esquema. Mas antes de entender as soluções modernas, precisamos deixar muito claros os problemas que elas precisaram resolver. Historicamente, muitos ataques não surgiram necessariamente da matemática interna do algoritmo, mas do uso incorreto. O primeiro grande problema é a reutilização do fluxo. Cada mensagem deve ser cifrada com um fluxo diferente. Se o mesmo fluxo for usado duas vezes, a confidencialidade colapsa. O segundo problema é o looping de fluxo. O gerador não pode começar a repetir padrões dentro da própria cifragem, porque isso compromete a aparência de aleatoriedade. Esses dois desafios são fundamentais. Agora, vamos entender por que esses problemas existem. Uma cifra de fluxo é essencialmente um gerador pseudo-aleatório determinístico baseado na chave. Isso significa que se a mesma chave for utilizada novamente, nas mesmas condições, o mesmo fluxo será gerado. E aqui surge um dilema prático. Para evitar reutilização de fluxo, nunca poderíamos repetir a chave. Mas na prática, isso é inviável. Muitos sistemas precisam reutilizar a mesma chave por longos períodos, como se fosse uma senha compartilhada entre duas partes. Então, precisamos de uma solução estrutural. É exatamente aqui que surge o conceito de nonce. Um nonce é um valor público que deve ser único para cada cifragem realizada com a mesma chave. Ele é combinado com a chave secreta como parte de entrada do gerador. Isso significa que, mesmo mantendo a mesma chave, a simples mudança do nonce altera completamente o fluxo produzido. E essa é a solução para o problema da reutilização do fluxo entre mensagens. Mas ainda resta um segundo problema, o loop interno. Se o gerador produzir uma sequência grande o suficiente, o estado interno inevitavelmente acaba se repetindo. E se o estado interno se repete, o fluxo também se repete. Isso compromete a pseudo-aleatoriedade, porque padrões começam a surgir. É algo semelhante ao que a gente viu lá atrás nas cifras clássicas com a cifra de Wegener, onde a repetição estrutural acaba entregando informação. Portanto, precisamos controlar esse comportamento. A solução encontrada para o problema do looping é a introdução de um contador explícito. A cada bloco gerado, esse contador é incrementado, produzindo uma nova entrada para o algoritmo. Isso faz com que cada bloco do fluxo seja derivado de uma entrada diferente, impedindo a repetição. O fluxo passa então a ter um limite máximo e definido pelo tamanho do contador. A repetição só ocorrerá se o contador transbordar, ou seja, o limite deixa de ser implícito e passa a ser conhecido e controlável. Agora, podemos visualizar a estrutura moderna completa. Temos três componentes principais: chave secreta, nonce e contador. O fluxo gerado é derivado da combinação desses três elementos. Isso garante duas coisas importantes: fluxos distintos para mensagens distintas e um limite explícito para o tamanho do fluxo dentro de cada mensagem. A arquitetura ela passa a ser clara.
controlada e previsível do ponto de vista estrutural. Mas existe uma condição fundamental para que tudo isso funcione. Para uma mesma chave, o nonce nunca deve se repetir. Se o nonce for reutilizado, o mesmo fluxo também será reutilizado. E se o fluxo for reutilizado, a confidencialidade é comprometida. Portanto, a unicidade do nonce não é opcional, é uma exigência estrutural. E tem um ponto muito importante que precisa ser frisado aqui. O nonce não é secreto, ele é apenas único. Depois de escolhido, no momento da cifragem, seu valor deve acompanhar o texto cifrado para que a decifragem seja possível. Como já dissemos, o único segredo do sistema é a chave. Então lembre-se, o nonce pode ser público, o que não pode é ser repetido. Então agora surge um novo desafio. Garantir unicidade exige gerenciamento de estado. Em sistemas reais, isso pode ser complexo. Reinicializações, falhas inesperadas, ambientes distribuídos, tudo isso pode levar à reutilização acidental de nonce. E é justamente nesses erros operacionais que muitas falhas criptográficas acontecem. O problema deixa de ser apenas matemático e passa a ser também de engenharia. Imagine uma chave compartilhada entre várias partes. Todos que utilizam essa mesma chave precisam de alguma forma coordenar e controlar quais valores de nonce já foram usados para evitar a reutilização. Na prática, isso pode ser extremamente trabalhoso e muitas vezes pouco viável. E quanto maior o sistema, mais difícil se torna garantir que dois dispositivos não acabem reutilizando o mesmo nonce por acidente. Uma solução prática para evitar gerenciamento complexo de estado é utilizar nonces aleatórios. Isso elimina a necessidade de controle incremental explícito e também dispensa qualquer coordenação entre sistemas que utilizem uma mesma chave compartilhada. As implementações ficam mais simples e menos propensas a erros operacionais. Mas existe uma limitação importante. A unicidade deixa de ser garantida e passa a ser probabilística, ou seja, existe uma pequena chance de colisão. E aqui entra um conceito estatístico fundamental, o paradoxo do aniversário. Se o nonce tem n bits, existem 2 elevado a n valores possíveis. Mas quando utilizamos nonces aleatórios, colisões tornam-se prováveis muito antes de utilizarmos todos esses valores com a mesma chave. Após aproximadamente 2 elevado a n sobre 2 utilizações, a probabilidade acumulada de já ter ocorrido pelo menos uma colisão deixa de ser desprezível. Observe que o limite não cresce linearmente com o tamanho do espaço. Ele cresce com a raiz quadrada. Esse é o efeito do paradoxo do aniversário. Isso significa que precisamos dimensionar corretamente o tamanho do nonce, definir o nível estatístico de segurança aceitável e, a partir disso, estabelecer uma vida útil para a chave. Depois de entendermos o efeito do paradoxo do aniversário, precisamos trazer isso para o mundo real. Nonces devem ser suficientemente grandes para suportar um número esperado de cifragens que serão feitas com uma mesma chave. Não adianta escolher um nonce pequeno se o sistema vai cifrar milhões ou bilhões de mensagens usando uma mesma chave compartilhada. Além disso, é preciso ter consciência de que estamos aceitando um risco residual de colisão extremamente pequeno, mas não zero. Não existe risco estatístico absolutamente nulo quando utilizamos valores aleatórios. O que fazemos é torná-lo desprezível dentro de um modelo computacional. Por tudo isso, podemos dizer que o tamanho do nonce é uma decisão de projeto. Ele não é escolhido arbitrariamente. Reflete um compromisso entre segurança e praticidade. Nonces maiores reduzem o risco de colisão, mas também impactam armazenamento, protocolos e implementação. Ou seja, definir o tamanho do nonce é uma escolha consciente, baseada no nível de segurança desejado e no volume esperado da utilização da chave. E é nesse cenário que surge o SHA-20. Ele é um algoritmo moderno para cifra de fluxo, projetado com foco em simplicidade e segurança. Utiliza apenas soma, XOR e rotações. Isso evita estruturas complexas e facilita implementações eficientes em software. Do ponto de vista da segurança do SHA-20, não há ataques conhecidos mais eficientes do que força bruta. Isso significa que, até o momento, não existem métodos práticos capazes de explorar fragilidades estruturais nesse algoritmo. O fluxo gerado por ele não apresenta viés estatísticos exploráveis, ou pelo menos nenhum que seja conhecido até hoje. Sua segurança, aliada à simplicidade estrutural, o tornam amplamente adotado em sistemas modernos de comunicação segura. Vamos recapitular o que vimos nesse vídeo. Cifras de fluxo são determinísticas. Sem mecanismos adicionais, reutilizam fluxo e podem entrar em loop.
Identificamos dois problemas fundamentais: reutilização do fluxo entre mensagens e repetição interna do fluxo. Vimos as soluções estruturais modernas, o nonce, que garante fluxos distintos entre mensagens, e o contador, que controla o limite interno do fluxo. Entendemos também que existe um risco residual quando utilizamos nonces aleatórios, e que engenharia correta é parte essencial da segurança. E vimos um exemplo concreto, o SHA-20, que representa o estado da arte em cifras de fluxo modernas. Agora que entendemos os requisitos das cifras de fluxo modernas, eu vou disponibilizar um vídeo bônus onde a gente vai olhar o SHA-20 por dentro. Nesse vídeo, vamos fazer uma análise visual do algoritmo, acompanhar o funcionamento interno passo a passo, utilizando um programa que eu mesmo desenvolvi para esse estudo. Vamos observar as operações internas, soma módulo 2 elevado a 32, XOR e rotações, e entender como essas operações simples promovem difusão no estado. Também vamos analisar a arquitetura completa do algoritmo, vendo como chave, nonce e contador compõem o estado inicial e influenciam o fluxo gerado. E, por fim, vamos discutir a função interna de 20 rodadas, entendendo por que ela é reversível, por que isso é estruturalmente importante e qual é o papel da difusão nesse processo. E se você quer realmente compreender o SHA-20 além da teoria, esse vídeo bônus vai ser essencial. No próximo vídeo, nós vamos formalizar algo que até agora usamos de maneira intuitiva. Quando dizemos que um fluxo parece aleatório, o que isso significa exatamente? Como a criptografia moderna transforma essa ideia em uma definição rigorosa de segurança? Nós vamos conhecer o jogo da indistinguibilidade, o modelo usado para definir o que significa parecer aleatório. Vamos entender com clareza qual é o papel do adversário dentro desse modelo. E a partir daí, vamos introduzir o conceito de vantagem, a medida quantitativa que fundamenta a noção de segurança computacional. Com isso, formalizamos esses conceitos e avançamos mais um passo na construção de um entendimento sólido e rigoroso. E se você acompanhou esse vídeo até aqui, não perca os próximos vídeos da série. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo técnico de qualidade. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, não deixe de postar nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo.